Nessa oportunidade, estou passando aqui para trazer um comentário e uma opinião acerca de um questionamento que muitas pessoas têm feito por esses dias. Muitas pessoas têm dito que um cristão verdadeiro jamais deve se envolver com política ou que jamais deve atuar politicamente. Eu, com todo respeito, discordo desse pensamento, discordo dessa ideia. Eu acredito que a pessoa, quando faz esse comentário, até com um pensamento bom, porém, ela está confundindo algumas coisas. Por exemplo, ela está confundindo a política com a politicagem. A política em si tem uma ideia muito boa. A política ela tem origem e surge na Grécia Antiga, onde as pessoas se reuniam para debater, para conversarem, para buscarem meios de melhoria da cidade, para buscarem melhoria da comunidade, da sociedade como um todo. Agora, o que a gente não pode confundir e saber que a gente deve rejeitar e rechaçar, na verdade é a politicagem, que é a má política, que é, por exemplo, representantes eleitos pela população não respeitarem esta que os elegeu, não respeitarem o dinheiro público, muitas vezes entrando em esquema de corrupção e de lavagem de dinheiro, rachadinhas e inúmeros crimes, se corrompendo. Muitas pessoas também comentam que o poder corrompe o homem. Eu discordo. Na verdade, eu acredito que o poder somente revela a corrupção interior do homem. É interessante também falar que quando falamos de cristãos envolvidos com política, eu vejo, por exemplo, na história e também na Bíblia, exemplos de pessoas que tinham fé em Deus, pessoas que tinham uma fé cristã e que atuaram politicamente e que não negociaram seus valores, que não negaram os seus princípios. Eu vejo, por exemplo, o exemplo de José. José do Egito, ele chegou a ser governador do Egito. E veja que ele, quando ele atuou, quando ele chegou como governador, ele ajudou a população egípcia a se livrar de uma grande crise econômica que o Egito passou. Eu vejo também, por exemplo, o exemplo de Daniel, que chegou a ser o segundo maior do reino de Babilônia. E foi cristão, e não negociou a sua fé. E também ajudou a população da Babilônia. Eu vejo também, trazendo para a história recente, eu vejo o exemplo de um religioso, do pastor Martin Luther King, que nos Estados Unidos lutou e atuou politicamente contra o racismo. Ele lutou de maneira grande, fazendo movimentos, saindo às ruas, atuando politicamente. E através da sua atuação política, ele conseguiu inúmeras vitórias, conseguiu inúmero sucesso em relação ao combate ao racismo. E entre inúmeros exemplos de cristãos que atuaram politicamente e que conseguiram, e que representaram o povo verdadeiramente, e que atuaram para o melhor da população. Existem inúmeros exemplos. E o religioso também é necessário destacar, ele tem o direito de cidadão, tem o direito de se manifestar, tem o direito de atuar politicamente sim. Nós temos que mudar essa ideia e esse pensamento tão pequeno e tão medíocre. Sim, o cristão tem a possibilidade de atuar politicamente e não se corromper e representar verdadeiramente a população, as pessoas que depositarem em si o crédito para que ele atue dessa forma. Nós sim temos esse direito constitucional, um direito também, eu diria, democrático, um direito também baseado na fé. Porque quando olhamos para a história nós vemos esses inúmeros exemplos. E para finalizar esse vídeo, eu termino com uma frase muito interessante. Que o mal da pessoa que não se interessa por política é ser governado por aqueles que se interessam. Grave isso na sua mente. Você que não se interessa por política, você que pensa que a política não está intrínseca ao ser humano, saiba disso, que o mal de quem não se interessa por política é ser governado e dominado por quem se interessa e gosta de política. Pense nisso.